Olá! As novas estratégias da saúde pública para combater o avanço da AIDS em Santa Maria e na região são temas que orientaram debates na Universidade Franciscana. O universo acadêmico vai mostrar a pesquisa de uma biomédica formada pela UFN sobre o conhecimento dos idosos em relação à AIDS. O listão dos aprovados no vestibular de verão 2019 é outro assunto do universo acadêmico. A UFN divulgou os nomes nesta sexta-feira. Agora, a nova etapa contempla a matrícula dos candidatos anunciados. 4 dias depois de realizar a prova, a Universidade Franciscana divulgou o listão dos aprovados no vestibular de verão 2019. A Coordenadoria de Seleção e Ingresso da UFN chamou mais de 1.300 estudantes. Eles foram aprovados para ingressar em 32 cursos de graduação da UFN. São 20 para 5 e a primeira família que já está na expectativa de divulgação do listão dos aprovados chegou há poucos minutos aqui no conjunto 3, no prédio 15. Vocês vieram de Caçapava, é isso? Acabaram de chegar? Caçapava do Sul. Caçapava do Sul. Cassiano fez vestibular para o curso de psicologia, é isso? Qual a expectativa? Passar, né, pô? O que tu achou da prova da UFN? Achei legal, cara, bem diferente, assim, tá ligado? Nós estamos acostumados mais com o Enem, ela é bem mais conteudista, eu diria, assim, tá ligado? Eu acho que recompensa bastante o estudo da pessoa, assim, tá ligado? Tá confiante? Tô. Importante a família vir neste momento, até porque daqui a pouco já dá para sair daqui comemorando a aprovação do filho. Sim, na expectativa, acho que vai estar tudo certo aí. Vai cursar psicologia, meu filho aqui, o Cassiano. Minutos antes da divulgação, o pessoal já fica na expectativa, conversa, abraços, troca de mensagens, tudo na espera da liberação dos nomes dos aprovados no vestibular de 2019 da UFN. Meia hora depois de espera, pode ser o fim aí da expectativa para a família que veio lá de Caçapava do Sul. Vamos conferir juntos aqui o listão? Vamos lá, psicologia, infelizmente não deu. Acho que não deu, não. A esperança agora está na divulgação da lista suplementar, é isso? Pode ser. A Ana Caroline fez vestibular para o curso de pedagogia e ainda não viu o listão. Vamos ver juntos? Vamos procurar teu curso aqui então. Segura aqui. Tá ansiosa? Tô. Me ajuda aqui a procurar no listão então. Vamos lá, acho que mais lá pro fim, né? Pedagogia. Vamos procurar. Pode segurar aqui. É P. Sistemas de informação. A gente está improvisando aqui para... A gente tá nervosa? Muito. Pedagogia. Vamos lá. Vamos procurar aqui. Ana... Aqui, achou. Ana Caroline Félix da Silva. Parabéns. Obrigada. Esse foi teu primeiro vestibular? Não, na verdade eu tentei fazer o Enem, mas como o fuso horário estava muito atrasado, eu me atrasei. Eu acordei 10 para as 11, para meio-dia. E eu não sei o que falar. Tá feliz? Tô feliz, eu tô nervosa. Vai curtir esse momento então, parabéns pela aprovação. Obrigada. Aqui a gente tem mais festa, com licença, posso interromper esse momento? Aprovado em medicina. Aprovado em medicina. Como é que é teu nome? Jean Scherer da Silva. Tá dando a notícia pra quem pro primeiro Pro agora? coordenador do cursinho. Esse foi o teu primeiro vestibular? Não, foi a terceira vez que eu passo na Unifra. Ele vai cursar, né? Com certeza, é o sonho dele cursar medicina. E a família fica feliz também, com certeza. Ah, imagina se não, é muita emoção, né? A realização dos filhos também é a realização dos pais. Com certeza, com certeza. A gente tem mais festa por aqui, a gente vai conferir. Tudo bom? Posso interromper esse momento de comemoração? Como que é teu nome? Fernanda, Fernanda, você passou para qual curso? publicidade e propaganda. Foi teu primeiro vestibular? Foi. Era o curso que você queria? Sim. E essa felicidade toda? Só orgulho. Só orgulho. Ai, pra mim, pra todo mundo. Bom, passado agora o período de comemoração, vem um outro período muito importante pela frente, professor Edilson, que é o de matrículas, dias 4 e 5 de dezembro, e os novos acadêmicos precisam ficar atentos. Exatamente. Nós estamos divulgando, junto do listão, a data das matrículas. Inclusive tem um cronograma por área, né, que o candidato vai fazer. Então, 4 e 5, manhã e tarde, né, nesses 2 dias, os cursos já estão elencados nessa lista
E a gente pede que os candidatos se liguem muito na questão dos documentos, vejam bem direitinho quais documentos devem trazê-los. Nessa primeira lista, nós chamamos até 40 candidatos por curso, né? Mas existe uma lista de suplentes, que hoje às 18 horas nós iremos divulgar essa lista de suplentes, sendo que nesta lista está o nome de todos os candidatos aprovados, né? E que poderão mostrar interesse de reserva de vaga, digamos assim, para futuras chamadas, que seria a segunda chamada, a terceira chamada. O período, né, que é muito importante chamar a atenção, é de 30, hoje, 30 de novembro, até 5 de dezembro. O candidato vai fazer isso de forma eletrônica no nosso site ufn.edu.br, chamando bem a atenção do candidato. É somente nesse período, de 30 de novembro a 5 de dezembro. Este foi um vestibular especial, o segundo da Universidade Franciscana, mas um vestibular diferente, com 3 modalidades, mais democrático. Sim, e desta forma estendemos diversas possibilidades de acesso, mas isso também significa que cada um concorre para buscar a vaga, porque é um concurso de processo seletivo. E estamos muito satisfeitos por esse momento em que tudo transcorreu tecnicamente no aspecto da informática. O grupo de correção das redações também agilizou e nos permitiu concluirmos esta semana. Os pais conseguem também terem o resultado já dentro em poucos dias. Penso que fluiu de forma muito boa e estamos felizes por esse momento. Agora, para esses 1.360 novos acadêmicos em 32 cursos de graduação oferecidos nesse processo seletivo, esses estudantes vão já entrar com uma nova perspectiva, com matrizes curriculares atualizadas. Isso quer dizer que os cursos estão mais preparados para o que exige atualmente o mercado de trabalho? As profissões estão a exigir competências técnicas e humanas. Então, esse processo precisa ser trabalhado desde a entrada, desde o primeiro dia de aula à conclusão do curso. E a matriz curricular vem trazer novas possibilidades, justamente para alastrar esse processo formativo. Então, as boas-vindas aos novos estudantes, os cumprimentos aos familiares, o nosso agradecimento a toda a equipe que participou, colaborou e dirigiu esse processo de seleção para os novos ingressos dos cursos de graduação de 2019 da Universidade Franciscana. A seguir, a pesquisa de uma biomédica formada pela UFN mostra como é o conhecimento dos idosos de Santa Maria sobre a AIDS. Eu sou a professora Daniela Elvanger, coordenadora do curso de Design dessa instituição. E o profissional que se forma no curso de Design, ele está capacitado a trabalhar com projetos que supram as necessidades de grupos, de indivíduos, de uma pessoa somente, de uma sociedade. Aqui no curso a gente oferece disciplinas que vão trabalhar a parte artística, habilidade artística, criativa do aluno. Também nós passamos muitos conhecimentos técnicos e com isso o profissional ele vai estar apto a suprir essas necessidades relativas tanto a design de produto físico como brinquedos, eletrodomésticos, carros, como também agora a nossa nova proposta curricular também é oferecer o design gráfico, que vai trabalhar com identidade visual, marcas para empresas, enfim. Eu sou a Rafaela Jong Potter e eu curso design desde o ano de 2015. Desde que eu entrei no curso, eu fui me achando cada vez mais e eu tenho certeza de que é isso que eu quero levar para minha vida. Tem muitas disciplinas que te ajudam a entender com o que tu vai trabalhar daqui a um tempo, a ter uma visão mais ampla, assim, de tudo que tu tem
a teu favor para seguir isso que tu escolheu. E cada semestre é uma descoberta nova, são novas formas de aprender e tudo isso a gente vai somando cada vez mais e quando chega no final a gente se sente cada vez mais pronto para encarar o mercado de trabalho e o que eu tenho para dizer é que foi uma escolha muito certa. O curso tem tudo que a gente precisa para seguir em frente, tem todos os recursos, dá tudo que a gente precisa, tanto infraestrutura quanto profissionais ótimos que estão sempre na nossa volta, nos apoiando. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito mais madura e muito mais certa do meu futuro, muito por ter entrado nesse curso muito bom, que foi sempre o que eu quis fazer e cada vez me surpreende mais. O Dia Mundial de Combate à AIDS é celebrado em 1º de dezembro a cada ano. A ideia é alertar a sociedade sobre a doença descoberta no início dos anos 80 e que ataca o sistema imunológico de pelo menos 37 milhões de pessoas em todo o planeta. A AIDS foi tema de pesquisa de uma biomédica formada pela Universidade Franciscana. Adeline Vieiro descobriu que quase 1/3 dos entrevistados com idade média de 72 anos não sabe que a AIDS é uma doença sem cura. Por esse motivo, a gente está recebendo ela aqui no estúdio, a Adeline Vieiro, que é biomédica, formada pelo curso de biomedicina aqui da Universidade Franciscana, e também o professor Wander Andreola, que é do curso de biomedicina e que foi o orientador da Adeline nessa pesquisa. Sejam muito bem-vindos ao universo acadêmico. Professor, vou começar perguntando para a Adeline, primeiro as damas, né? Com certeza. Adeline, o que te motivou a fazer essa pesquisa, a buscar, a descobrir como é o conhecimento dos idosos em relação ao vírus HIV e também à AIDS? Bom, quando o professor Wander me deu esse tema para fazer o trabalho final de graduação, eu me interessei bastante, porque é um público que eu gosto de trabalhar, é um público que eles são bastante... eles me receberam muito bem, então, e também falar sobre HIV/AIDS ainda é um tabu muito grande. Então, me interessou bastante por isso, para tentar combater esse tabu, para nós falar mais sobre isso. Diminuir, de certa forma, o constrangimento por parte deles na hora de falar sobre isso. Enfim, esclarecer algumas coisas que daqui a pouco muitos deles não sabem. E a própria pesquisa tua mostrou isso, né? Que muitos deles não sabem assuntos. Aliás, esse trabalho, inclusive, Adeline, foi um trabalho como um trabalho final de graduação. Né? Você aproveitou isso para, de certa forma, encaminhar, no caso, a graduação em biomedicina aqui na UFN, isso? Isso. Professor, ajudar a Adeline, né? Como é que foi esse processo, como foi orientá-la? Porque como ela acaba de dizer pra gente, é um assunto que muitas vezes envolve um certo constrangimento. Falar sobre AIDS, aliás, envolve muitas vezes, embora as pessoas até desconhecem que muitas vezes o contágio ele ocorre por outros tipos e não só pela relação sexual, mas por envolver o fato, né, da relação sexual, muitas vezes é uma situação de constrangimento. Para o público idoso isso não é diferente. Como é que foi orientar a Adeline nesse trabalho, professor? Rogério, foi uma grande satisfação, sem nenhuma dúvida, e tocar nesse assunto, eu acho que ele é um assunto, sim, sem dúvida nenhuma, delicado, mas que infelizmente ainda precisa, né, algumas reflexões, porque no século XXI nós estamos ainda enfrentando alguns dilemas em relação a tudo que envolve a sexualidade humana. E a ideia, por exemplo, de grupos de risco é uma ideia que já foi superada há algum tempo, e que, em se tratando da mudança da faixa etária, da pirâmide etária populacional, nós estamos tendo um movimento de mudança de perfis de idade, de aumento de expectativa de vida. Nós precisamos tocar, sem dúvida nenhuma, também nesses temas na terceira idade. Então, são temas que também estão necessários aos bancos das nossas universidades, quando a gente não imagina apenas doenças crônico-degenerativas como o perfil de doença que acomete idosos. Sim, idosos são pessoas que estão vivendo mais ativamente, em todos os aspectos
da vida. Né? E, portanto, esse tema é um tema que toca, sobretudo, para se pensar políticas públicas, para se pensar medidas a fim de que essa população ela não seja escanteada, mas que venha também a debater sobre o tema e que volte o olhar sobre o seu próprio cuidado, embora com mais de 60 anos. Sim. Sobre todo e qualquer assunto, quando a gente vai conversar com as pessoas mais idosas, eu vou usar a expressão mais experientes, elas sempre têm histórias muito interessantes para nos contar, até pela vivência, até pelo período, né, pelo qual já passaram na vida e tudo mais. Agora, conversando especificamente sobre isso com eles, Adenile, o que mais te surpreendeu ao ouvir essas pessoas que relataram experiências, enfim, situações relacionadas ao HIV/AIDS ou muitas vezes até te respondendo ao questionário que você aplicou a elas? Quando eu fui aos grupos, muitos deles vinham depois conversar comigo, né, sobre também as questões do questionário e ou contar o que eles passaram na vida. E eu tive relatos também que a filha de uma senhora tem o HIV, então que ela convive com isso, ela conhece, então ela sabe bastante sobre isso dentro da família dela, né? Sim, foi uma coisa que te surpreendeu bastante. Agora, professor, eu quero retomar exatamente o final da sua resposta para a primeira pergunta que eu lhe direcionei. Quando a Adeline fez esse trabalho, ela recebeu o auxílio de uma acadêmica do 4º semestre, né, para aplicar o questionário e tudo mais, mas a partir desse questionário, justamente, ele serve como embasamento, como ideia, para que as autoridades em saúde pública possam, de certa forma, aproveitar um pouco mais assuntos como o HIV, como a AIDS, para, de certa forma, aproximar o público idoso justamente nessa questão de saúde pública, né? Perfeito. É importante salientar alguns pontos. Esse trabalho ele foi realizado metodologicamente através da aplicação de um questionário validado. Sim. Essa é a importância desse instrumento de coleta validado, é o que garante a fidedignidade dos resultados, a reprodutibilidade desses resultados e a sua validade externa. Perfeito. Portanto, nós, ao longo do estudo, nós aplicamos o questionário em 108 indivíduos, todos residentes em Santa Maria, e o que dá um poder estatístico para que nós possamos entender essa realidade de como o idoso pensa num contexto pelo menos municipal. Tá? Esses dados originados a partir então desse instrumento validado, que já foi aplicado, aliás, em outros municípios do Brasil, esse dado ele serve para nortear ações de políticas públicas e para, sobretudo, informar a população. A gente sabe que hoje, em épocas de fake news, em épocas de acessibilidade à informação, a gente ainda tem alguns paradigmas a serem superados. Sim. Em se tratando muito em questão à transmissão da doença, em se tratando muito em relação ao não conhecimento da fase assintomática da doença, e em se tratando também a não procura dessa parcela, dessa gama da população, em fazer um teste rápido e saber, eventualmente, se adquiriu em algum momento da sua vida uma infecção. Sim. Ao longo do questionário aplicado, vocês levaram mais ou menos 5 tópicos, 5 sessões, dá para se colocar assim: conceito, transmissão, prevenção, vulnerabilidade e também tratamento. Por que esses 5 tópicos especificamente? Esses 5 tópicos são os tópicos originais do instrumento de coleta validado, ou seja, quando nós utilizamos um questionário que foi validado, a gente não pode interferir sobre ele. No contrário, a gente acaba perdendo a sua validação. E cabe ressaltar que esse questionário foi um questionário que eu tive a honra de poder participar da sua validação no momento em que eu fiz minha graduação. Então, para mim, esse trabalho ele também representa um resgate da minha graduação. Sim. Quando eu oriento a uma acadêmica com base em alguma coisa que eu auxiliei a construir e a edificar. Então isso passa também a ser um grande motivo de orgulho. No entanto, esse questionário ele não pode ser alterado. Ele foi realizado pelo professor Alexandre Ramos Lazarotto, né, há uns 10 ou 12 anos atrás. Então foi publicado e a partir de então o mesmo instrumento ele é empregado por diversos pesquisadores em diversas regiões do país. Então as 5 dimensões que trabalham o questionário são 5 dimensões que foram escolhidas, elencadas como prioritárias para se tentar estabelecer em qual delas existe a maior informação ou a maior falta de informação. O que é muito importante enquanto
pesquisa enquanto estatística, né, professor? Vamos dar uma olhadinha na pesquisa? Tenho certeza que quem está nos acompanhando pelo canal 15 da NET ou ainda pelo UFN TV, que é o nosso canal do YouTube, deve estar curioso para saber os dados estatísticos. A gente começa mostrando, então, a quantidade de pesquisados. E aí a gente tem aí, são 108 idosos, né, Adeline? 102 mulheres e 6 homens com idade média de 72 anos. Aqui já há uma diferença bem gritante que muitas pessoas vão se perguntar. E eu vou transmitir a pergunta delas para vocês. Por que tantas mulheres e por que tão poucos homens nessa pesquisa? Olha, esses grupos que eu fui, a maioria era grupos de lazer, ginástica, dança. Então, não tinha tantos homens quanto mulheres, né? Acredito que por elas se preocuparem mais com a saúde, eu acho, então, do que os homens, né? Sim. Então, talvez seja por isso essa grande diferença também. Historicamente, a gente tem... o acesso à saúde ele deve ser universal, né? Sem dúvida nenhuma, né? É um dos princípios do SUS. Sim. Mas a gente tem, historicamente, relatos de que mulheres têm um autocuidado, uma preocupação muito maior que homens, né? Então, esses grupos que foram visitados, são 11 grupos, representam todas as regiões da cidade de Santa Maria, né? E tivemos o cuidado justamente de calcular um número mínimo de participantes por grupo para ter uma amostragem o mais próxima da realidade possível. Sim. Também já estimando essa diferença entre homens e mulheres, porque a gente sabe que a amostra vai ser bastante, nesse sentido, muito mais para o lado feminino, muito mais homogênea, né? Predominantemente formada por mulheres do que por homens. Do que por homens. Perfeito. A gente vai agora para a segunda tela, que mostra a questão do uso de preservativo e também sobre o teste anti-HIV. E aí a gente tem uma situação aqui, professor, 79,6% arredondando aí para 80% dos idosos que mantêm relações sexuais não fazem uso de preservativo, né? E 19,44% já realizaram o teste anti-HIV 1 e 2, né? São as duas variáveis, né? É um número muito baixo, né? Não sei se vocês concordam comigo e, de certa forma, mostra que menos aliás, 1/5 apenas da população idosa aqui de Santa Maria teve, de certa forma, a coragem de ir lá e fazer. Por que será? Falta coragem mesmo? É isso que falta a eles? Embora a gente tenha obtido como um dos dados, que provavelmente, posteriormente, vai ser mostrado, 77% a 80% das pessoas veem o HIV/AIDS como um tema que toca os idosos. Sim. Ou seja, não é apenas uma doença que atinge a população jovem. Um paradoxo a esse achado é justamente ter uma baixíssima procura de testes, né, realizados para o anti-HIV 1 e 2. Que é um teste disponível na rede, disponível nos centros de referência, né? Aqui em Santa Maria nós temos um centro especializado, onde também, em colaboração nesse centro, a gente tem a residência multiprofissional em infecto e neuro, também representada pela nossa instituição, e a gente percebe que existe uma baixa procura, talvez, muito associada ao não conhecimento que o idoso tem sobre a fase assintomática da doença. Sim. A doença, a síndrome, como se conhecia nos inícios dos anos 80, aquela síndrome que aparecia com o fenótipo, a cara da pessoa portadora do vírus, hoje não é mais uma realidade. Nós tivemos um incremento em melhoria de tecnologia, de medicações, em redução de efeitos colaterais, em aumento da sobrevida das pessoas. E essa sobrevida é livre de uma face, de uma cara, de uma característica. A doença ela é silenciosa, né? No contrário, então, as pessoas, por talvez não se sentirem doentes ou não se sentirem afetadas, talvez seja um dos motivos pela baixa procura. Talvez a não exposição ao risco, mas também o não conhecimento sobre a questão da fase assintomática da doença. Sim. Agora tem um dado que vem bem interessante na próxima tela para a gente também, e a gente está acompanhando mais especificamente sobre conceito e transmissão. 40,7% das pessoas entrevistadas acredito que pessoas com vírus sempre apresentam sintomas, e não é bem assim. 27,8% não sabiam, quase 1/3, hein, gente? Quase 1/3 não sabiam se um mosquito poderia ou não transmitir o vírus do HIV. Aqui, Adeline, uma estatística bem gritante, bem forte, Sim. né? Mostrando, de certa forma, uma falta de conhecimento. Eu não vou usar essa expressão, vou usar uma falta de orientação, né, por parte dos idosos, é isso? Isso, foi o que o professor Wander falou. Nesse 40,7%, eles desconhecem, né, a fase assintomática da doença. E os 27,8% que não sabiam se o mosquito poderia ou não transmitir o vírus do HIV. Nós sabemos que desde a década de 80 o mosquito não é transmissor do vírus.
falta conhecimento, falta informação, né, a essas pessoas. Muitas vezes até prejudicada pelas outras epidemias que a gente tem vivido, né? Nós tivemos falando tanto ultimamente sobre dengue, sobre zika, sobre chikungunya, doenças veiculadas por artrópodes, também vírus, né? Então as pessoas, eventualmente, elas podem fazer alguma confusão por estarem viciadas em receber algum tipo de informação. Pode ser que essa tríplice epidemia que nós temos tido contato mais nos últimos anos tenha uma parcela de culpa, então, nessa confusão, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um aspecto a ser também trabalhado. Se a gente for utilizar a soma das pessoas que afirmam que o vírus, o indivíduo portador sempre apresenta sintoma, com aqueles que disseram não saber isso, a gente vai chegar a uma parcela, um valor, a uma estatística muito superior a 40%. Muito superior a 40%. Professor, eu não posso deixar de fazer essa pergunta ao senhor, olhando essas estatísticas. Onde está a falha aqui? É a sociedade que não instruiu esses idosos em idade anterior? Falta educação desde a escola sobre esse assunto? Onde existe a falha nesse tocante? Eu acho que essa tua pergunta ela é extremamente importante, mas é complexa de se responder pontuando apenas um motivo. Existe uma questão cultural muito forte. Existe uma resistência ao uso de métodos preventivos, existe muitas vezes até o medo de se tocar no assunto e existe muitas vezes também o não direcionamento, né, ou não entendimento do idoso como uma pessoa que enfim, também está vulnerável, também está exposta, né, enquanto vivo, enquanto uma pessoa praticante. Enquanto cidadão, há temas como esse, infecções não só relacionadas ao HIV, mas infecções em geral, né? Então a gente percebe que talvez exista, sim, uma questão cultural envolvida, uma questão do próprio gestor público que, enfim, enxerga a política como sendo uma coisa de acesso universal, que de fato é, mas talvez a gente mereça ter um olhar um pouquinho mais aproximado para aquele indivíduo da terceira idade também se tocando nesses temas. Sim, a gente vai para uma próxima tela agora com mais estatísticas também, e essa toca no assunto prevenção e também vulnerabilidade. 23%, quase 25%, não sabiam da existência da camisinha feminina e 16,7% dos idosos consideram a AIDS doença de homossexuais, usuários de drogas e prostitutas. Professor, aqui também um assunto bem importante. Bem polêmico. A AIDS não escolhe gênero, a AIDS não escolhe idade, a AIDS não escolhe classe social. Exatamente. É muito importante que isso seja divulgado, não é mesmo? Exatamente. E essa pesquisa, justamente no âmbito da vulnerabilidade, se nós formos somar os percentuais que afirmam essa condição, que consideram que a AIDS é uma doença referente a grupos de risco, sim, juntamente com aqueles que não têm certeza sobre isso, nós vamos chegar a 1/3 da população. Então, sim, existe uma questão cultural muito forte, tocada, e justamente essa questão cultural ela só vai ser mudada falando sobre. Sim. Não existe uma estratégia que vai ser infalível no sentido de mudar isso. Isso é uma questão que vai sendo colocada e que vai também mostrando para as pessoas que todos nós estamos, na verdade, enquanto comportamento de risco, estamos suscetíveis à aquisição e que isso não tem que ser tratado como uma questão de tabu. Na verdade, a desinformação é a doença. A desinformação é a doença. Sim, exatamente. Adele, o que te surpreende? Eu até já te fiz essa pergunta, mas quando a gente traz mais estatísticas como essa a respeito da tua pesquisa, enquanto acadêmica, enquanto universitária, agora como biomédica formada pela Universidade Franciscana, o quão é surpreendente para você receber, observar essas estatísticas e ter de comprovar empiricamente, a gente está vendo aqui, né, que falta informação, principalmente para o público idoso? É bastante chocante alguns pontos, né, alguns números da pesquisa, assim. Enquanto eu não tinha ido fazer essa pesquisa ainda, a gente não tem noção do que afeta a população, o que não chega à população. Depois que a gente fez a estatística toda, a gente viu que falta muito, a informação talvez não chegue ou eles não se interessem a ir atrás da informação. Então a gente tem que pensar em educação, em saúde, para tentar chegar a essas pessoas, a esses idosos também. Sim. Em questão Nós temos mais uma estatística aqui para mostrar também, professor. Já na sequência, e essa, como professor, acho que até já tocava anteriormente,
31,5% dos 108 entrevistados disseram que não sabiam que a AIDS é incurável. Existe uma confusão entre o tratamento que existe e a cura. Tá? Então, a síndrome, desde que tratada, ela é controlável. Né? Do ponto de vista laboratorial, com uma série de exames, com as medicações, com acompanhamento, o diagnóstico correto e o acompanhamento médico. Sim. No entanto, talvez a gente percebe que não existe uma clareza entre doenças que são tratáveis e doenças curáveis. Então, no caso do vírus HIV, existe sim um controle, né? E hoje muito grande no sentido de termos várias opções terapêuticas em comparação lá com o início da epidemia, né? da síndrome. E no momento ainda não se tem a cura, né? No sentido de que as pessoas elas não parecem estar muito bem informadas sobre a diferença desses dois conceitos. Sim, evidenciando de certa forma uma falha de orientação também e envolvendo, né, uma falta de orientação por parte de políticas de saúde pública, professor. Aliás, vocês tentaram, né, uma das tentativas de minimizar muitas vezes a falta de informação da população no geral, e aí eu não pego só o público idoso, é exatamente um evento que ocorreu hoje pela manhã, né, nesta sexta-feira, né, na Universidade Franciscana, um evento chamado de Dezembro Vermelho, foi no Salão de Atos do Conjunto 1 da Universidade Franciscana, a gente tem umas imagens para mostrar. Ali, professor, foram analisadas novas tecnologias do SUS na prevenção ao HIV e também à AIDS. O professor participou do evento, né? A Adeline, acredito que também estava presente no evento. E o que se tem de novo, professor, enquanto alternativas para informação e principalmente para tratamento em relação ao HIV e à AIDS? Eu acho que o que tem de novo é o que tem de muito velho, que deveria ser o afeto na relação com as pessoas. Sim. Né? Um usuário, uma pessoa com o diagnóstico do vírus, ele não tem que ser tratado como uma pessoa que mereça algum julgamento da sociedade, muito menos dos gestores públicos ou de quem está diretamente na linha de frente de cuidado. Então, foram falas bastante pertinentes. A gente teve fala da professora Marta e, na sequência, mesas redondas acerca de como se faz um correto acolhimento, adesão do usuário ao tratamento. São temas extremamente relevantes, mas todos eles tangenciando muito fortemente a questão do acolhimento, do afeto, da empatia, do olhar ao próximo, né? Sim. Que acho que, sem dúvida, é a base de qualquer terapêutica. Além disso, assim, a indústria farmacológica ela traz algumas novidades, algumas delas ainda não disponíveis para a nossa região, né? Mas que já estão em prática no Brasil, sobretudo nas capitais, que é uma farmacologia direcionada para alguns grupos-chave, sobretudo por quê? Como meta, se estima atingir 90%. 90% da população testada, 90% da população com a carga viral zerada e 90% aderente ao tratamento. Então, essa construção, né, ela depende do engajamento de todas as partes, gestores e, sobretudo, do pessoal que está na linha de frente do cuidado, né, junto lá à rede básica. Nunca é demais a questão da orientação. Eu quero agradecer num primeiro momento a participação da Adeline Vieiro, que é biomédica formada aqui pela UFN. Parabéns pela pesquisa, Adeline. Obrigada, parabéns pela coragem também de buscar esse assunto junto aos idosos, de tentar orientá-los, de tentar mostrar a eles que é preciso cada vez mais se informar, é preciso cada vez mais buscar conhecimento, né? Porque nunca é tarde para aprender coisas e principalmente quem está na idade deles precisam ainda mais até, né, professor? O papel da pesquisa ele tem que ser também serviço, ele tem que também devolver para a sociedade alguma coisa e não simplesmente extrair. Então a gente tem agora como nosso próximo passo a devolutiva a esses grupos, e através de informação, através de metodologias que possam também trazer esses temas novamente, claro que de uma forma bem diferente, bem ativa, porque os nossos idosos de hoje são ativos, são pessoas que não ficam mais no sofá da sua casa, a expectativa de alguma coisa, são pessoas realmente ativas. Então, trazer no modelo mais ativo a conversa para dentro desses grupos, buscando também orientar e educar a sociedade
a respeito dessa temática. Sim, perfeito. Mais uma vez, muito obrigado para a Adélia Vieiro, né, que esteve conosco aqui, que vai continuar, na verdade, um pouco. Agora, para o professor Andreola, eu tenho um outro assunto para conversar, professor, aproveitar a sua presença aqui, que para quem está na Universidade Franciscana, principalmente no curso de Biomedicina da UFN, não é novidade, mas para muitas pessoas da comunidade é. E eu estou falando do quê? Do HistoQuiz Game Show, professor. É um método diferente de avaliar os alunos, inclui música, inclui o celular durante uma avaliação, ou seja, é uma prova, vale nota, inclusive a reportagem da UFN TV já pode comprovar isso pelo menos por 2 vezes, vale nota sim, uma avaliação. E essa ideia, né, surgiu justamente do professor Wander Andreola, que é reunir, né, uma turma, né, de uma disciplina e do curso de biomedicina e até estendível a outros cursos já, isso é uma novidade. E a partir de promoções, de perguntas com luzes, música e tudo mais, transformar aquele ambiente de prova em um ambiente mais descontraído e, de certa forma, muito mais, eu vou usar a expressão jovial, né? Muito mais jovem mesmo, tirar aquele peso de prova. Professor, que ideia é essa? Que coisa diferente é essa? E como os alunos têm gostado disso? Porque já pelo 3º semestre consecutivo a gente está vendo as imagens aí, ó, vocês realizam o HistoQuiz Game Show. Então, Jareta, esse foi a terceira edição. É um quiz que utiliza o celular, que é um material hoje em dia desafiador para o professor em sala de aula, né? No sentido de que é difícil disputar uma notícia mais interessante, às vezes, que está acontecendo nos grupos de WhatsApp, né? Sim. Então, acaba sendo um dispositivo utilizado para fazer um apanhado geral da disciplina de histologia especificamente, que é uma disciplina ministrada no 2º semestre do curso de biomedicina, e através dessa revisão, então, proporcionar ao aluno, né, que ele acabe entrando em contato de forma coletiva com o conteúdo através de uma cobrança que acaba sendo leve e acaba sendo uma grande celebração. Sim, nisso que a gente está observando, professor, o senhor coloca a pergunta na tela ali, é isso, né, com alternativas A, B, C e D, se não estou enganado, é isso? Com 4 alternativas. São 4 alternativas. E o aluno, a partir do celular, a partir de um programa, né, um aplicativo que vocês baixam minutos antes de iniciar a avaliação, o aluno vai respondendo. E ao final lá, o professor até já sabe quem acertou, quem não acertou, como foi a nota de cada um. É dessa forma que Exatamente. Funciona? As perguntas, elas são feitas de modo aleatório. A gente teve a oportunidade de discutir 110 questões. Então, acaba sendo uma forma de revisão dinâmica, a velocidade que o aluno hoje precisa. Acaba sendo uma revisão alegre, dinâmica, e acaba sendo um espaço também deles discutirem entre si. Sim. A gente aprende enquanto discute um tema. Ninguém aprende apenas recebendo esse tema passivamente. Então, torna o aluno ativo no processo da aprendizagem e também ativo no processo da revisão para os conteúdos que agora caem na prova final. Sim. Observando tudo isso, geralmente, né, quando termina uma prova, uma avaliação, né, o aluno muitas vezes sai com a cabeça baixa, fica aquele clima, será que eu fui bem, será que eu fui mal? Mas não é o que a gente observa não nas fotos, professor, que a gente tem na sequência. Olha só a alegria do pessoal, a gente vai olhar aí, ó, olha só a turma, ó. Todo mundo sorrindo, todo mundo alegre por ter participado ali. Inclusive, a gente tinha até o nome das equipes, né? Mas é um material aí sobre biomedicina e histologia humana, né, professor? Exato. E que vocês aí no Salão de Atos, aliás, esse é o Salão Azul, né? Salão Azul. Conjunto 1, sempre no 2º semestre, ó, de novo a foto aí do pessoal bastante alegre, ó. As equipes lá, ó, linfomaníacos, gata de... Ranvier e Neuróglias. Aí, as 3 equipes. São equipes que fazem até o nome referências a estruturas histológicas aprendidas durante o semestre. Sim. Né? Nós motivamos que eles façam vídeos antes para serem exibidos. É um grande momento de confraternizar. É um momento do final do semestre, é um momento de relaxar, de curtir, mas também de revisar o conteúdo de uma forma mais dinâmica, mais light, enfim, não deixando de estudar, evidentemente, mas tentando confraternizar e aprender ainda naqueles momentos finais do semestre. Por estar na 3ª edição, eu acredito que a Adeline não passou por essa situação. Não. Mas dá um pouquinho de inveja não ter podido participar disso aí, Adeline? Dá sim. É? Dá.
Eu quero agradecer então mais uma vez a Adeline aqui no Universo Acadêmico e também ao professor Wander Andreola. Professor, Obrigado. Parabéns. Inclusive os aprovados do vestibular de verão 2019, né? Exato. Que a gente acabou de mostrar aí no primeiro bloco do Universo Acadêmico, vão encontrar isso aqui, o Esto Quiz Game Show no segundo semestre. Provavelmente, Inclusive a nossa novidade para o próximo ano é fazer com que a gente tenha interação de mais de uma turma, né? Não apenas o curso da biomedicina, mas talvez farmácia, enfim, disciplinas ou turmas afins que tenham a mesma disciplina possam também interagir e tornar ainda mais interessante esse jogo. Legal, muito bacana. Professor Wander Andreola, professor do curso de biomedicina da Universidade Franciscana, obrigado também pela participação aqui no Universo Acadêmico. Obrigado. Bom, novembro chegou ao fim e com ele o mês em que a UFN realizou várias atividades para falar sobre o empreendedorismo. O último evento, que teve organização do Ambiente de Inovação da UFN, falou sobre as trilhas da inovação em Santa Maria. O painel abordou o potencial intelectual da cidade. O volante é instalado, mas esse não é um carro de verdade, é um simulador para autoescolas. Esta empresa de Santa Maria foi uma das pioneiras em fabricar esse tipo de máquina no país. Agora a empresa, que começou a operar em 2015, pretende criar outros produtos. Para isso, quer usar a seu favor os estudantes da cidade. Porque entendemos que estarmos junto com estudantes, trazendo estudantes para fazer estágio, buscando nessa interação que TCCs, que estudos de mestrado, que estudos de doutorado converse com as demandas que o mercado tenha, possa resultar disso novos produtos, novos serviços, né? E é uma área que ainda precisamos aprimorar, essa conexão nossa com a universidade, com estudantes e com professores. Além das empresas, as Forças Armadas têm buscado nas universidades potencial intelectual para o desenvolvimento de produtos e serviços. Programas de estágios foram criados para aproximar os universitários das organizações militares. São 21 unidades militares só do Exército em Santa Maria. No Regimento Malé fica o setor de licitações, onde a Marcela fez o estágio obrigatório do curso de administração. Porque essa prática é muito diferente de fazer uma prática numa instituição privada. Então, para mim, foi muito interessante para eu quebrar vários paradigmas que eu tinha sobre a administração pública. E tu acha que tu pode continuar nesse ramo? Assim, é uma área que eu me interessei muito. Eu acho que esse setor de licitações, setor financeiro, assim, de organizações públicas, ele é bastante positivo, porque ele trata muito com a sociedade. Então, eu gostaria muito de seguir, fazer um concurso, quem sabe, para uma área assim. Novas parcerias devem ser feitas para que mais projetos e trabalhos possam ser elaborados nas organizações militares, segundo este coronel da 3ª Divisão de Exército de Santa Maria. Nós acreditamos que é importante nós conhecermos, né, as instituições, né, elas começarem a serem reconhecidas, né, e que tanto o professor, o aluno, bem como o militar, né, saiba das potencialidades. Isso só é possível com a convivência, né, com esse sistema de portas abertas, é o que nós estamos oferecendo. As potencialidades e os desafios no ramo do empreendedorismo e da inovação foram discutidos no último painel que marcou o mês do empreendedorismo na Universidade Franciscana. A ideia dos 5 encontros, organizados pelo Ambiente de Inovação da UFN, foi motivar os alunos e apresentar oportunidades. Este engenheiro elétrico abriu uma startup de tecnologia. A empresa criou um hardware, uma espécie de termômetro inteligente para monitorar a temperatura de refrigeradores. Sem mercado para a proposta inicial, a equipe remodelou a ideia, encontrou um problema e buscou a solução. Então, ir atrás de incubadoras, pessoas que entendem de negócio, que vão te dar dicas sobre como é que tu pode modelar o teu negócio, principalmente como a gente vem da área de tecnologia, para nós no início é muito difícil falar de negócio em si. Então, tendo essa visão de outras pessoas externas nos facilita algumas coisas. E depois começar a ir atrás de cliente, né? A gente não adianta ficar procurando investidores no início sem ter clientes. Então, a ideia é, quanto mais clientes a gente conseguir no começo, mais a gente consegue barganhar depois com investidores, conseguir mais rápido o investimento para que a empresa cresça mais rápido. A exposição Design e Moda, 160 anos de Santa Maria, é uma sugestão de entretenimento para quem gosta de recordar a história cultural e os costumes de época.
Ela está montada na entrada do prédio 7 do Conjunto 1 da Universidade Franciscana, o prédio da reitoria da UFN, com entrada pela Rua Silva Jardim. E por lá vai permanecer até o dia 10 de fevereiro de 2019. A exposição mostra peças de vestuário e também artefatos que formam um acervo sobre o passado de Santa Maria. Os cursos de design, história e design de moda prepararam o espaço. A entrada é de graça e deve ser feita de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e também das 2 da tarde às 6 da noite. Essa edição de fim de semana do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação, sabe onde? No nosso canal do YouTube. Basta acessar o FN TV. Você pode acompanhar também as nossas publicações, as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um bom fim de semana a todos, parabéns aos aprovados no vestibular de verão 2019 da UFN e um grande abraço também. Até mais!